hoje é a comparação de métodos de interpolação, sendo mais específico, krigagem e IDW. Bom, existem vários estudos que colocam em xeque qual o melhor método, se é a krigagem ou o IDW. E o que seria a krigagem? Krigagem é um método de interpolação que tem como princípio que os pontos próximos do espaço têm valores parecidos com os pontos distantes, sendo que esse método se divide em dois tipos, krigagem simples e krigagem normal. Krigagem simples entende que as medidas locais são constantes e de valor muito semelhante à média da população. Já a krigagem normal, ao contrário da simples, entende que as médias locais não são necessariamente próximas da média da população, usando-se apenas os pontos vizinhos para estimá-la. Esse método é muito utilizado em problemas ambientais. Contudo, o IDW, inverso da distância ponderada, atribui, através de estimativas, peso a cada um dos pontos próximos ao longo do espaço. Ou seja, quanto mais próximo do ponto a ser estimado, maior o peso atribuído à amostra. Bom, antes de começarmos, vale ressaltar que é importante realizar limpeza de dados, eliminando assim os outliers, ou seja, dados discrepantes, que possam influenciar na qualidade da interpolação. Bem, primeiro você vai ter que clicar com o botão direito em cima do seu mapa e vai colar 3 vezes dentro do seu banco de dados, para que possamos trabalhar separadamente com o mapa de umidade, velocidade e de produtividade. E vamos renomeá-lo as camadas de acordo com o que desejamos. Bom, com os mapas já criados, você vai ter que criar um contorno para representar o talhão, para que possas futuramente extrair por máscara a sua área interpolada. Para isso, precisamos clicar primeiro com o botão direito em Banco de Dados, Novo, Classe de Feição. Aí você coloca o nome, no caso eu vou colocar talhão, o nome alternativo, e vai dar próximo e verificar se está no mesmo sistema de coordenada. A partir disso eu posso concluir. Com o seu contorno criado, agora iremos, com a camada talhão criado, agora iremos fazer o contorno. Você tem que ir em editar, criar e selecionar talhão e começar a contorná-lo. Bom, primeiro vamos começar com a interpolação da produtividade. Primeiro você vai em Análise, Assistência de Geoestatística, seleciona Distância Inversa Ponderada, coloca Produtividade, a camada no qual você quer interpolar, clica Próximo. A potência, você só clica na potência para otimizá-lo, para você fazer uma melhor distribuição desses dados. E clica em Finalizar. E OK. Agora, você vai clicar com o botão direito em cima do seu IDW gerado e exportar camada para raster. O tamanho da célula vai ser um tamanho 1, porque o tamanho do meu talhão não é muito grande. Então, trabalhar com esse valor é um valor bem interessante para essa área. Agora você salva dentro do seu banco de dados. Depois clique em Ambiente. Máscara você coloca talhão. E você coloca o mesmo sistema de coordenadas. E executar. Bom, agora a camada IDW não me serve mais, eu posso removê-lo e só vou ficar com o mapa de produtividade.
estarei realizando esse processo nas outras camadas, na umidade e na velocidade, passando pelas mesmas etapas, lembrando sempre de salvar dentro do seu banco de dados e extrair por máscara e sempre verificar se está no mesmo sistema de coordenadas. Bom, aqui temos exemplos de uns dados com muitos pontos discrepantes. Perceba-se que a linha de tendência, existe muitos pontos distantes dessa linha de tendência. Eu coloquei esse ponto aqui, fiz meio que de propósito, só para vocês entenderem como um ponto discrepante pode influenciar na sua interpolação. Bom, para realizar a krigagem, você tem que clicar em Análise, Assistência de Geoestatística, e Métodos de Geoestatística você coloca krigagem / co-krigagem. Bem, o conjunto de dados vai ser produtividade e o campo de dados vai ser AD, que significa minha produtividade. Você vai clicar em Próximo. E primeiro vamos fazer a krigagem normal. Próximo, otimizar modelo, próximo e finalizar. Bom, agora para realizar o processo de krigagem simples, você clica em Análise, Assistência de Geoestatística, krigagem, co-krigagem, próximo, clica em krigagem simples, próximo, otimizar camada, próximo e finalizar. Bom, estarei desenvolvendo todos esses processos nas demais camadas de umidade e velocidade. Através da ferramenta oscilar, comparando um processo de interpolação com a outra, podemos observar que a diferença entre elas é uma questão de pixels sendo milimétricos. Para uma melhor visualização, eu organizei os dados por mapas. Aqui, pelo mapa de produtividade, de umidade e velocidade. Bom, agora estaremos fazendo uma comparação entre eles. Realizar um cálculo para verificar a diferença que existem entre esses métodos de interpolação. Primeiro você clica em Análise, Ferramentas, Caixa de Ferramentas, Ferramenta Espacial Analytic, Álgebra de Mapas e Calculadora Raster. Bom, a fórmula é essa que vai estar aparecendo aqui no lado da tela e você tem que fazer exatamente como está aí. Procura em Ferramentas o comando Power. Você abre parênteses, coloca a primeira camada, no caso vai ser produtividade DW, menos a segunda camada, que vai ser a produtividade de krigagem normal, vírgula 2 e fecha parênteses, e salva dentro do seu banco de dados. Bom, agora estaremos efetuando o mesmo processo, contudo estarei comparando o IDW da produtividade com a krigagem simples. Então você vai fazer o mesmo processo que você fez no anterior. Vai colocar a ferramenta Power,
entre parênteses, produtividade IDW, menos agregagem simples, vírgula 2, fecha parênteses. E salvo dentro do seu banco de dados. E por fim, comparar a ferramenta irrigagem simples com a irrigagem normal. Então, power, abre parênteses, produtividade de irrigagem normal, menos irrigagem simples, vírgula 2, fecha parênteses, salva dentro do seu banco de dados. Agora, para uma melhor visualização, estarei mudando o esquema de cores e no tipo de contraste estarei colocando desvio padrão. E o porquê do desvio padrão? Bem, o desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, o desvio padrão indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos serão seus dados. E agora estarei fazendo o mesmo processo para as demais etapas para as demais camadas comparativas. Bom, agora estarei realizando esse mesmo cálculo com o mapa de velocidade. Então, calculadora de raster, estarei comparando primeiro o IDW com a irrigagem normal, clique em Power, velocidade IDW menos velocidade irrigagem normal, vírgula 2, fecha parênteses e salva dentro do seu banco de dados. Estarei realizando esse processo também no mapa de umidade, realizando os três tipos de comparações. Com os mapas já classificados com cores, percebe-se que no mapa da produtividade, a agregagem simples comparado com a agregagem normal, a diferença se apresenta mais nas extremidades e também apresenta uma pouca variação. Já o IDW comparado com a agregagem simples apresenta uma diferença maior comparado à classe anterior. Contudo, ela também apresenta essa diferença nas extremidades, como a outra. Já o IDW, comparado com a agregagem normal, não apresenta muitas diferenças comparado com os grupos anteriores. Agora, no mapa de velocidade, a agregagem simples, comparado com a normal, apresenta as diferenças concentradas mais no centro do talhão. E no IDW com a agregagem simples, as diferenças não foram muito significativas comparado ao grupo anterior. E por fim, o IDW comparado com a agregagem normal, ocorreu um fato muito curioso, pois a diferença entre elas eram quase nulas. Já no mapa de umidade, em ambos os processos de comparação, as diferenças se concentraram mais no centro,
Contudo, a krigagem simples e normal apresentaram poucas diferenças em relação aos outros grupos. Então, podemos concluir que a krigagem é melhor que o IDW, na teoria. Contudo, podemos observar que ambas as técnicas possuem diferenças milimétricas e, em alguns casos, acaba sendo imperceptível a olho nu, necessitando assim de uma ferramenta de cálculo para poder perceber que realmente existe uma diferença entre elas, mas acaba sendo não muito discrepante, não fugindo muito da realidade.